Má notícia pro torcedor do Corinthians, Duílio Monteiro Alves crava que Diego Costa e Arthur Cabral não serão contratados. É o Timão voltando a estaca zero na busca por um centroavante. No vídeo de hoje do canal do Nicola, todos os detalhes dessa história. Bora te atualizar também sobre o São Paulo, que fez uma investida em Luiz Henrique, acabou não rolando. Tricolor agora foca seus esforços para encontrar um zagueiro. Bora falar também a respeito de Douglas Costa livre e fora do Grêmio. Tem ainda novidades importantes sobre o Dodô, lateral esquerdo do Atlético Mineiro, que teve consultas de 4 grandes clubes do futebol brasileiro. Vou te contar o nome de pelo menos um deles. Para completar, novidades importantes a respeito do rival do Palmeiras no Mundial de Clubes, Verdão, que vai ter vida complicada por lá. Tem ainda novidades e muitas informações sobre o mercado da bola. Antes de passar tudo, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo, e criei esse canal no YouTube para mais de 1.150.000 pessoas, para deixar todo mundo super bem informado sobre as coisas do futebol. Para não perder absolutamente nada, só clicar nesse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e ativa as notificações, assim você é avisado toda vez que tiver um vídeo novo ou o programa do Nicola dessa sexta-feira começa às 7 da noite. Bom, bora começar contando que todo esse vídeo tem um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas, que é parceira do Liverpool, do Barcelona, do Chelsea, entre outros grandes clubes do mundo. Jogos da Copa São Paulo estão lá, jogos da Premier League também, campeonato alemão, espanhol, inglês, estaduais que estão bem perto de começar. Tudo que você pode imaginar está à disposição para você apostar na 1xBet. E cada partida tem dezenas de alternativas para você encontrar aquela que melhor se adequa ao seu perfil. Você quer apostar em escanteio, em cartão amarelo, em cartão vermelho, em gols, enfim, dá uma olhada lá, eu vou deixar o link na descrição, ou melhor, no comentário fixo. Você vai lá, só não esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus, beleza? Bom, bora começar o vídeo com um giro de notícias, tem bastante coisa legal. Primeira informação exclusiva, Danilo, ex-técnico do Sub-23 do Corinthians, é o novo comandante do Sub-20. Ele chega para substituir o Siston, que havia sido demitido depois da Copinha. Danilo era o técnico do Sub-23, o Sub-23 acabou, não se sabia ao certo o que fazer com ele, e o Corinthians decidiu nessa sexta-feira, informação exclusiva, confirmá-lo como técnico. A chegada do Danilo ao Sub-20 causou um pedido de demissão do Gustavo, que era o técnico do Sub-17. Isso porque ele já havia sido comunicado que assumiria o Sub-20. Chegou a comentar isso com os atletas do time dele, do Sub-17. O Corinthians voltou atrás e ele não aceitou e pediu demissão. Seguindo por aqui com o giro de notícias, quero contar que Ezequiel Barco, que foi especulado em vários clubes brasileiros, como o São Paulo, como o Flamengo, entre outros, o Internacional também teve seu nome especulado com o Barco. O Barco está a caminho do River Plate da Argentina. Informação que vem da Argentina dá conta de que o acordo está muito perto, empréstimo de uma temporada com opção de compra. Seguindo com o giro de notícias, quero contar que Coelho, que foi um atacante do Red Bull Bragantino na temporada passada, está trabalhando, está treinando com os companheiros de Bragança Paulista. Tucumã ainda não se decidiu por um novo empréstimo, mas existem negociações. Para completar, Paulo Souza trocou o treino da tarde dessa sexta-feira no Flamengo por um churrasco, para tornar ainda mais próxima a relação da comissão técnica com a diretoria e, em especial, com os jogadores. Havia contado para vocês na manhã dessa sexta-feira que o trabalho do Paulo Souza é bem avaliado até aqui. Para completar, Andrei, lembram dele? Volante do Vasco, a carreira inteira no Vasco. O contrato havia acabado em 31 de dezembro e nessa sexta-feira, enfim, conhecemos seu novo clube. Vai defender o Curitiba. O acordo foi fechado e ele já foi, inclusive, anunciado de forma oficial. E a última, ou melhor, as duas últimas do giro de notícias, o Manchester City acertou a contratação do Julián Álvares, atacante tratado como uma grande revelação do River Plate, centroavante que já é da seleção. A informação é do jornal Olé, 18 milhões de euros. E o Cuiabá anunciou a contratação de Eduardo Oliveira, que era o técnico do Fluminense na Copa São Paulo de Juniores. O Cuiabá vai fazer um teste. Se o Eduardo mandar bem durante o estadual, ele fica para o brasileiro. Senão o Cuiabá vai contratar um outro treinador. Seguindo por aqui agora sim com as notícias, começando com o Atlético Mineiro, mais especificamente com o Dodô. Júnior Pedroso deu uma entrevista ao Central do Mercado para responder sobre uma série de coisas e quando perguntado sobre o Dodô, lateral esquerdo que pertence ao Galo, ele comentou que existiram consultas. A frase é a seguinte, abre aspas: tivemos muita consulta, mas o Atlético não considera emprestá-lo. Consulta de uns 4 clubes do Brasil, mas o Atlético entende que não dá para negociá-lo e nem abre a possibilidade de discussão de negociação. Importante, as 4 consultas foram todas para que o Dodô estivesse emprestado. Como o Atlético
sabe que pode perder o Arana durante boa parte da temporada por causa de convocações, descarta por completo uma negociação nesse modelo, somente em venda e eventualmente uma venda para o exterior. Dodô, que na temporada passada jogou 34 vezes, marcou um gol e deu uma assistência. Importante, consegui apurar que um dos 4 interessados era o Fluminense, mas, como já dissemos, o Atlético decidiu não negociar. Bora falar agora sobre o rival do Palmeiras no Mundial de Clubes, um possível rival, o Monterrey do México. Ele estreia contra o Al-Ahly do Egito, numa fase anterior à semifinal. O Monterrey é muito favorito nesse jogo, apesar de o time egípcio ser um time chato. Se o Monterrey passar, ele enfrenta o Palmeiras no dia 8 de fevereiro no Mundial de Clubes, em partida válida pela semifinal. E eu quero falar um pouquinho sobre o Monterrey, que muita gente ignora, muita gente olha com ressalvas ao campeonato mexicano. Só para começar, vale contar que o Monterrey teve 8 jogadores convocados para seleções nacionais nos últimos dias. Um para a seleção argentina, um para a seleção colombiana, um para a seleção chilena e mais 5 jogadores para a seleção nacional do México. Ainda há o caso do Campbell, que pode ser convocado para a seleção da Costa Rica, ou seja, 9 jogadores do Monterrey, provável adversário do Palmeiras, defendem suas seleções nacionais. Não lembro de um caso com tantas convocações no futebol brasileiro. O Flamengo, que costuma ter vários jogadores convocados para até outras seleções, não lembro de o Flamengo ter tido 8 jogadores convocados. Só para vocês entenderem um pouquinho do nível do Monterrey. Quer mais uma informação importante? O time mexicano tem uma folha salarial superior à do Palmeiras. Verdão, que desembolsa 18 milhões de reais por mês. Posso te assegurar que os custos do Monterrey ultrapassam os 22 milhões de reais mensais. É bem verdade que por lá o pagamento é em dólar, o dólar está super valorizado em relação à nossa moeda, mas é preciso que vocês entendam que o Palmeiras enfrenta, caso o Monterrey passe pelo Al-Ahly, um adversário complicado na semifinal do Mundial. Só para arrematar sobre o Monterrey, 5 participações, já contando com essa de 2022, no Mundial de Clubes. É um time acostumado a participar desse torneio. E aí a última do Palmeiras, antes da gente mudar de assunto. Verdão inscreveu 27 atletas pro Campeonato Paulista. Foram 24 na lista A, que é a lista que não contempla atletas da base. Tem 2 vagas disponíveis. O Palmeiras decidiu guardar 2 vagas. Uma deve ser pro camisa 9. Estou curioso para saber quem que pode ser esse outro atleta para ser inscrito. E os outros 3 jogadores já inscritos da lista B. Esse para atletas formados na base, entre 16 e 20 anos de idade. Nessa lista B estão o Renan, o Danilo e o Gabriel Veron. Lembrando que o Hendrick não pode ser inscrito porque tem só 15 anos de idade. Bora falar agora sobre Douglas Costa, que nessa sexta-feira acertou a rescisão do seu contrato com o Grêmio. O vínculo só terminaria na metade do ano, ele estava por empréstimo, houve um acordo entre as partes, o Grêmio vai pagar cerca de 7 milhões de reais ao Douglas Costa. Eram dívidas que o Grêmio tinha para com o atleta referente a luvas e também outras premiações. Esses 7 milhões vão ser parcelados em 4 anos em prestações que começam a ser quitadas a partir de janeiro de 2023. Douglas Costa livre pode virar reforço do São Paulo ou do Atlético Mineiro? A resposta é não. Como eu já havia contado para vocês ao longo da semana, o possível destino do Douglas é o Los Angeles FC, time dos Estados Unidos. Então, só para contextualizar, Los Angeles Galaxy, tá? Onde você ouviu Los Angeles FC, troque por Los Angeles Galaxy, negociações bastante avançadas, e o Douglas Costa deve embarcar nos próximos dias para ser anunciado na Major League Soccer. Ótima notícia para o Grêmio, que não tinha condição financeira de continuar bancando vencimentos na casa de 1 milhão e 200 mil reais mensais. Bora falar agora sobre o Corinthians. Muitas notícias, já havia contado para vocês a respeito do Danilo. Quero começar falando sobre o Gabriel, volante que está indo para o último ano de contrato. O Gabriel, ao contrário de outros jogadores que já tiveram seu vínculo renovado, não foi procurado pelo Corinthians para discutir uma renovação. O Gabriel não faz parte dos planos para 2023. Qual foi a estratégia do staff do jogador? Procurar a imprensa para noticiar que o Internacional tem interesse em contratá-lo. Para falar a verdade, o Gabriel foi oferecido pelo Corinthians a alguns clubes e não o movimento contrário. O Internacional foi um daqueles que demonstrou interesse no Gabriel, mas o Corinthians gostaria de uma troca, envolvendo zagueiros, no caso o Vitor Cuesta. O Internacional não gostou das condições do negócio e também se incomodou, se assustou com as cifras pagas ao volante, que, como eu disse, vai para o último ano de contrato e não faz parte dos planos. O titular do Silvinho será o Cantilho. O próprio Silvinho já admitiu nessa sexta-feira em entrevista coletiva que conta com o Cantilho. Bora falar sobre a principal ou as principais notícias envolvendo o Corinthians nessa sexta-feira. Acabou há instantes
rolou há instantes uma entrevista de Duílio Monteiro Alves ao GE, e o Duílio foi taxativo. Ele assegurou que o Diego Costa não será contratado pelo Corinthians nessa temporada. A alegação do Duílio é de que o Diego não cabe nos cofres alvinegros, o que chama bastante atenção porque na tarde dessa sexta-feira eu havia ouvido de uma pessoa próxima ao Diego Costa de que as negociações haviam avançado e estavam muito próximas de serem concretizadas, que o Corinthians bancaria 2 anos de contrato e vencimentos na casa de R$1.300.000. E a grana nem seria o maior dos problemas, o Corinthians desembolsaria cerca de 500 mil por mês e a Towns, aquela parceira do Corinthians, arcaria com o restante. Ou seja, o negócio praticamente fechado, estava tudo acertado. Até que veio essa entrevista coletiva do Duílio Monteiro Alves assegurando que o Diego não cabe no orçamento do Corinthians. Só não entendi quando o Duílio nem foi perguntado, mas assegurou que qualquer boato envolvendo a possibilidade de atletas que não queiram vestir a camisa do Corinthians incomodaria. Ele chegou a dizer algo como, olha, especularam que o Diego não gostaria de vir jogar no Corinthians e estava aguardando por propostas do exterior. Cheguei a contar para vocês a respeito disso no vídeo de hoje cedo. Ele disse que se ele percebe que algum atleta não quer vestir a camisa do Corinthians, esse atleta não é contratado em hipótese alguma. Embora ele tenha feito a ressalva de que o Diego Costa demonstrou desde o início a intenção de fechar com o Corinthians e o motivo para o não acordo é financeiro. Contou que gostaria de contar com o centroavante, quem sabe num futuro, mas não nessa temporada. Achei esquisita essa história e surpreendente, para não dizer outra coisa. Uma pessoa do próprio Corinthians também havia me comentado no início da tarde dessa sexta-feira que as conversas entre Diego Costa e Corinthians haviam avançado. Será que é um blefe do Duílio para exigir que o Diego aceite possíveis reduções ou algum tipo de cláusula que o Diego fez recentemente? Enfim, a gente só vai saber a respeito disso nos próximos dias, mas da posição de momento, a declaração oficial do presidente é de que Diego Costa está descartado. O presidente também respondeu a respeito de outra possibilidade de Arthur Cabral. O GE chegou a afirmar outro dia que o Arthur Cabral estava em negociações com o Corinthians. O Duílio disse que não existe a menor possibilidade da contratação do atacante, como a gente já imaginava. Atleta avaliado em 15 milhões de euros, o Basel nem discute a possibilidade de um empréstimo, não faria o menor sentido, ele é o grande craque do time, então o empréstimo está descartado e diante de outra possibilidade de compra, de acordo com o Duílio, não tem nenhuma chance de o Timão bancar 15 milhões de euros nem de buscar parceiros interessados em um investimento desse tamanho. O Corinthians volta a estaca zero em relação ao centroavante. De acordo com o Duílio, não será uma operação fácil e ele imagina que vai ter um centroavante até o mês de abril. Acho que ele deu uma exagerada para que parem de perturbá-lo na busca por um centroavante. O Corinthians vai tentar contratar esse centroavante o mais rápido possível. A última sobre o Timão, Paulinho teve seu nome registrado no BID nessa sexta-feira e vai poder participar da estreia do time no Campeonato Paulista na primeira rodada. Bom, bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo. Muitos de vocês têm me perguntado sobre a busca de um atacante de lado de campo. E nessa sexta-feira surgiu uma notícia importante, embora triste para o torcedor do São Paulo. O Carlos Belmonte deu uma entrevista ao UOL afirmando que o tricolor tentou a contratação de Luiz Henrique, jogador de só 20 anos de idade que pertencia ao Botafogo e foi contratado 2 temporadas atrás pelo Olympique de Marseille. Mais uma tentativa frustrada. O São Paulo buscou um empréstimo do jogador, o Olympique de Marseille não aceitou as condições sugeridas pelo tricolor e o negócio foi descartado. Jogador que nessa temporada tem 17 jogos, 1 gol e 1 assistência. Não é titular, mas tem ganhado alguns minutos, assim como foi na última temporada. Diante disso, com a chegada do Nicão, o São Paulo entende que essa busca por atacante de lado de campo está descartada, como eu vinha contando para vocês. Hoje, o foco do tricolor é por um zagueiro. São Paulo entende que com os 4 zagueiros atuais no elenco, vai ter muita dificuldade por um campeonato ou por um calendário bastante complexo. Então o São Paulo busca um atleta que atenda às características impostas ou exigidas pelo Rogério Ceni. Zagueiro com boa qualidade de jogo, que ajude na proposição da partida, ajude na saída de bola, para usar um português mais simples. Voltamos à dificuldade do São Paulo por conta da questão financeira, mas as negociações estão em pauta. Assim que eu conseguir alguma coisa, conto para vocês. Última informação sobre o São Paulo, também de acordo com o Belmonte, redução de 18% na folha salarial do São Paulo na comparação com o ano passado. E esse número vai ser ainda maior quando Vitor Bueno e Pablo rescindirem seu contrato. O Belmonte assegurou que em no máximo 10 dias essa questão deve ser resolvida com os 2 atletas, tá bom? Ficou alguma dúvida? Use o espaço para comentários para deixar sua pergunta ou volte a partir das 7 da noite com o programa do Nicola. A gente se vê daqui a pouquinho. Não esquece de deixar like também, compartilhar e me seguir lá no canal de Quartos do Nicola. Vou deixar o link na descrição. Abraço, tchau!